dos caras. Essa evolução que vocês comentaram da ciência em si, né? Tipo, da física, da biologia, sim, dos males do menor aconteceram durante a Primeira e a Segunda Guerra também, que tudo evoluiu na biologia, física, química. Sim. Claro que muita gente sofreu por causa disso também, mas assim, depois da Segunda Guerra, muita coisa evoluiu. É inegável que a guerra ela leva a esforços sobre-humanos, né? Tinham pessoas que foram testadas durante a Segunda Guerra, os médicos nazistas, na verdade. Sim, se você pegar, por exemplo, tem um famoso Joseph Mengele, né? Que é o anjo da morte. Ele era um médico da Baviera, de região de Munique, entrou pro partido e quando começa a ter os campos de concentração, ele era o cara que fazia a seleção entre aquele que ia viver e aquele que ia morrer. Então, quando chegavam os trens, já tinha uma galera que já não tinha condições de trabalho. Sim. E aí o restante ia fazer trabalhos forçados, que é o nome bonitinho para dizer que eles seriam escravizados. Né? E aí, esses trens, inclusive fazendo uma ponte aí pro pessoal da física e da filosofia e da sociologia, eles eram orquestrados por um cara chamado Adolf Eichmann, que consegue fugir, vem para a Argentina, e depois a Mossad, que é a força secreta de Israel, consegue aprisionar ele e ele vai ser levado para Tel Aviv e fazer um julgamento no começo dos anos 60. E uma das pessoas que cobre esse julgamento é a Hannah Arendt, que está aqui, ó. A Hannah Arendt, que fala sobre a banalidade do mal, sobre as origens do totalitarismo. E ela é uma autora que cai bastante nos vestibulares. E ela fala, como assim? Ele só era um mero burocrata que assinava embaixo dizendo assim que o trem vai sair daqui e vai para lá. Não, ele originou a morte de várias pessoas. E aí, quando as pessoas eram recepcionadas em Auschwitz, um dos caras o mero médico que fazia isso era o Joseph Mengele, que também conseguiu fugir. E aí ele vai morrer aqui no Brasil, em Bertioga, em 1979, sem nunca ter encontrado. Só anos depois, em 85, fizeram um teste de DNA e descobriram que ele era o Joseph Mengele de fato. Inclusive, essa ossada dele tá até hoje na USP, porque a família não veio buscar. Quem estuda anatomia, faz medicina, estuda anatomia na USP, estuda os ossos de Joseph Mengele. E sim, o que você falou é real. As guerras originaram muito do que nós temos. Micro-ondas, avião a jato, Teflon. Teflon, é verdade. Panelas de Teflon. Só que assim, a gente tem que perceber também que os seres humanos, eles exercem as suas capacidades pro bem e pro mal, né? Sim. E a guerra vai gerar também essa coisa. Assim como você vai ter muita gente que vai lutar pelo fim da guerra, pela ideia do pacifismo, muita gente vai lutar contra o antissemitismo, vai ter muita gente que vai originar situações que levam a mais mortes, né? Segunda Guerra Mundial estima-se entre 55 e 70 milhões de mortes. Só nos campos de concentração são 12 milhões, só de judeus são 6 milhões no Holocausto. Se a gente considerar por que o Brasil não é tão desenvolvido em tecnologia. A gente não participou muito. A gente não participa, cara. A gente é neutro. Fazer uma guerra. Na guerra, mas teve também o caso da viagem espacial também. Não teve um acidente que a gente teve aqui? Césio, em Goiânia? Não. Teve um acidente. A gente tinha pesquisa aeroespacial, só que aconteceu um acidente que matou, tipo, as maiores cabeças aqui do Brasil. Acho que foi Alcântara. Não foi começo dos anos 2000? Então, no Brasil ele tem... Então, é pouco difundida essa área, né? Mas o Brasil tem um INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fica em São José dos Campos. E a nossa área de tecnologia para fabricação de satélites é coisa de outro mundo. Nós, no Hemisfério Sul, tive a oportunidade já de visitar o laboratório deles. No Hemisfério Sul, nós somos o único país que tem tecnologia igual a da NASA. O que diferencia nós deles é a quantidade de equipamentos que eles têm. Entende? Então, vamos pensar, uma câmera a vácuo, eles têm 10, a gente tem uma. Para cada um que a gente consegue tirar do papel, os caras conseguem vários outros. Sim, exato. Então, só que o Brasil é referência. Tanto é que a gente tem parcerias com China e Índia para lançamento, porque nós não temos o foguete lançador. Então, é como se a gente fizesse a gente pega um Uber. Entende? Termina o projeto, chama o Uber. Chama o Uber. Então, a gente faz o lançamento com eles e depois divide informações. Entende? Então, é muito claro hoje no Brasil, assim, nessa área. Essa área espacial do Brasil é muito forte. Nós somos muito bons. Só que por que a gente não desenvolve as coisas pensando em guerra? Porque nós não estamos. Sim. E assim, queira ou não, muitas das tecnologias são desenvolvidas para guerra. Mas a gente tem que lembrar também que no Brasil, a gente sempre teve a construção histórica, ela sempre foi muito desigual. Então você pega lá um tema que a UEL gosta bastante de cobrar, que é a questão dos latifúndios, a posse da terra. Você pega capitanias hereditárias, ou seja, terra na mão de pouca gente, sistema escravista, sistema plantation, né? Aí você depois vai ter a lei de terras de 1850, que acabou de cair na federal, mas a UEL já cobrou também, que é uma lei que vai impedir praticamente com que os imigrantes possam ter acesso à terra ou os negros alforriados, porque precisava comprar a terra. Né? Então, esses indivíduos não tinham essa condição. Né? Até então, não tinha nenhuma legislação que falava da compra da terra. Então, você vai criando situações em que a participação
da sociedade, ela é muito desigual. E aí o acesso à educação, também muito desigual. A gente constrói uma república que não é para o povo. Res pública é o cuidado da coisa pública, né? Mas se cuidava basicamente para as oligarquias, né? A política café com leite, os interesses dessas oligarquias. Então, quando você vai analisando essas situações, a gente nunca foi um país que... Nunca foi muito forte, mas pouquíssimas vezes nós cuidamos da educação. Que é a essência que fez, por exemplo, o Japão ser o que ele é hoje. Né? O Japão destruído pós-Segunda Guerra Mundial. Sim. E aí, claro, recebe recursos norte-americanos, etc e tal. Mas o incentivo a essa capacidade de desenvolvimento educacional é que vai fazer você reverter todos os outros quadros problemáticos de um país, né? Sim. Então, esse é um problema que a gente tem. A gente tem uma elite, historicamente, que se fechou para si mesmo, defendendo os seus próprios interesses e defendendo os seus interesses não só econômicos, mas entre outros aspectos políticos, sociais, culturais, que inviabilizaram que outros grupos pudessem ascender. Então, nós somos um país recente, mas que também é extremamente desigual. E reverter isso é problemático e, consequentemente, na educação a gente vê os problemas que a gente tem. E geralmente na área de tecnologia, assim, quando alguém se destaca, a gente acaba perdendo também por causa da fuga do cérebro, que falam, né? Putz, cara, que eu tenho de aluno que, assim, você pergunta pra eles, aluno de terceirão, se tiver a oportunidade de sair do país para trabalhar fora, é assim, é 100%. Quase 100%. Você pega uma bolsa, né, de estudos aí para quem faz mestrado, doutorado. Pô, a Yas tem uma amiga que faz doutorado aqui na UEL, que muitas vezes ela tem que tirar dinheiro da bolsa para insumos. Então. Entendeu? Então, assim, é desigual. Você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, o que se incentiva ao estudo, né, é diferente. E aí isso, claro, leva essa fuga de cérebros, né? As nossas cabeças pensantes, elas vão para fora. Você pega lá o Nicoleles, né? Que é um grande estudioso brasileiro aí da medicina. Pô, o cara tá lá nos Estados Unidos há anos e anos, né? Desenvolvendo projetos que são fabulosos. Talvez um futuro prêmio Nobel. É brasileiro, mas tá há anos e anos lá fora. Exato. Por quê? Porque a grana tá lá fora. Mas ganhar 5 vezes lá fora é muito melhor. Né? Infelizmente, é que a moeda é muito desvalorizada. Não só a moeda, né? mas a própria ideia de valorização do estudo, né, cara? Também, sim. Porque imagina, pra você chegar a um doutorado, você tá falando de 10 anos de estudo, muitas vezes 12 anos de estudo. E aí, pra você ganhar uma bolsa de 3 pau e meio, 4 pau, eu não sei contar exatamente, e mas aqui 3 mil reais, às vezes você mal vive, você né? Às vezes sobrevive. Exato. Sobrevive. Exatamente. Eu vou vestir minha camiseta do comunismo aqui agora. Vocês acham, principalmente você, né, que é o da história, né, professor? Ele é o cara. Essa falta de investimento na educação que geralmente a gente costuma observar para meio que... Você acha que é meio que para manter o povo meio alienado e os caras conseguirem fazer o que eles quiserem? Se você observar historicamente, faz parte do processo de projeto, né? De projeto. Porque é isso que você falou, gera uma alienação, né? E aí existem diferentes formas de alienação, né? Você vai lá para Roma Antiga, você tem a política do pão e circo, né? Que é uma forma de alienação. O cara se quebrava lá enquanto... Durante muito tempo foi projeto. Durante muito tempo foi projeto. Especialmente se você pegar ali na parte da República Oligárquica, né? Era um projeto de manter o país para os mesmos. Você pega no Segundo Reinado, mais ainda, o voto era censitário, conforme a condição de riqueza do sujeito. Então, se você tinha terra, tinha posse dessa terra, você podia votar. E aí a política era feita para os mesmos. Esse é um aspecto que eu estava discutindo, inclusive, essa semana com os alunos. Tenta lembrar mulheres que você tenha estudado em história. Mulheres. Lembra assim, que você estudou nas aulas de história. Lembra de alguma? Que assinou a Lei Áurea lá. Princesa Isabel. Legal. Joana Dark. Tá, então vamos lá, vamos por etapas. Lei Áurea, Princesa Isabel. Ela só assinou porque o Dom Pedro estava em tratamento médico em Paris, e aí ele estava afastado e deixou ela como princesa regente, senão ela não tinha assinado. Sim. Joana Dark. Pô, importantíssima ali dentro do contexto de Guerra dos 100 Anos, francesa, considerada pelos franceses um herói, mas como que ela morreu? Morreu na fogueira da Inquisição. Né? Aí, alguns outros falam, Marie Curie. Pô, legal, né? A química fodida, só que quem levou os louros enquanto estava vivo foi o marido dela, né? Ela morreu sem levar os louros, depois aqui a galera vai falar, Marie Curie. E a coitada hoje está enterrada num caixão de chumbo porque ainda emite radiação. Certo? Meu amigo. Então, se a gente for pensar, por que a mulher foi apagada historicamente? Porque lembra que eu estava falando da historiografia? A historiografia era feita por quem? A historiografia era feita pelas elites dominantes, né? Então, grandes políticos bancavam certas condições para fazer a coisa acontecer. Tá, então você contava a história a partir de documentos oficiais, documentos escritos. E por consequência, você falava o quê? Falava de tratados, você falava das guerras, você falava da história de curta duração, que era o fato, né? A data que aconteceu, não sei o quê, a tomada da Bastilha. Tá. Então, você falava de política e falava de guerra. Quem fazia política e guerra? Homem. E aí a mulher estava fora.
Quando é que a mulher começa a se inserir mais na sociedade, né? Lutar para isso? Final do século XIX, o movimento feminista começa. Pós-Primeira Guerra Mundial, ele ganha força. Pós-Segunda Guerra Mundial, você tem uma segunda onda ali nos anos 50 para os anos 60, né? Aí, hoje, tem outras reivindicações. Muita coisa melhorou, mas ainda tem muita coisa a melhorar, né? Nós que somos homens, você vai pegar um Uber 3 horas da manhã. Você tem alguma preocupação em pegar Uber 3 horas da manhã? Não, acho que ele que tem que ter preocupação comigo. Exatamente. Será que eu não vou vomitar? Se a minha texto tiver alta. Então, assim... Cuidado. Então, assim, cara, você fica lá no celular, de boa. Sim. Pega a sua namorada. Eu não deixaria, mas exatamente. Aí, viu? Exatamente. Então, a história é isso. É mudanças e permanências. Muita coisa melhorou para as mulheres, mas muita coisa tem para melhorar ainda. Sim. Então, o protagonismo feminino, ele, no século XX, ele vira uma realidade. Só que ele ainda tem coisas a serem conquistadas. A questão do negro, mesma coisa. Né? A questão do homossexual, a questão do trans. Então, são essas perspectivas a história também investiga. E a prova traz isso, tá? A prova traz isso. Falar da historiografia tradicional, falar dos mesmos, falar de poucos. Falar da historiografia contemporânea, hoje em dia. Bom, vai numa livraria e faz esse experimento. Olha a quantidade de obras escritas por mulheres. Aumentou muito. Há livros que falam de figuras femininas, biografias de mulheres. Aumentou muito. Isso você não tinha há 100 anos atrás, ou que seja 50 anos atrás. Então, esses processos, eles são lentos, né? Assim como o processo que você me perguntou, que gerou a pergunta, de uma mudança educacional, também é lento. Só que para isso você precisa de investimento. Com certeza. E hoje também parece que nas faculdades, a mulherada também parece que está em maioria, né? Já são mais mulheres chefiando casas, né? Já são mais mulheres na universidade. A mulher tem sido crescente em postos de comando, né? Mas ainda, se você pegar a média salarial, você vê que existe uma discrepância, né? Sim. Então, existe o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra, por exemplo. Então, você tem discrepâncias que, para se corrigir isso, demora muito tempo. E aí você tem políticas afirmativas, tem uma série de questões que a sociologia, por exemplo, vai discutir bastante para poder tentar fazer essa reversão. Mas isso cai na prova, isso é importante para eu perceber. Com certeza, essa visão também de consciência de classe, né? Exato, de você perceber que esses nuances, eles são distintos. Que lá atrás eu tinha um tipo de história, que hoje eu tenho outro. Que antes certas figuras eram valorizadas e hoje são outras. Antes a história era dos grandes feitos, das grandes narrativas, dos grandes heróis, das grandes conquistas. Hoje a história do sujeito comum também entra. Tá? Quando eu falo hoje, eu falo assim, do século XX para frente, né? Todo mundo aqui, se não leu, conhece o Diário da Anne Frank. A Anne Frank, uma menina que era judia e que vivia que ficou escondida em Amsterdã. Numa casa em Amsterdã. Bom, é um diário de um adolescente. Sim. Só que hoje é mundialmente conhecido, por quê? Porque ele revela tudo que ela sentia como uma menina adolescente que tinha que fugir do antissemitismo. Veja, ela morreu na incógnita, sem ser conhecida. Só depois é que ela vai ser conhecida. Sim. Então a gente tem que entender que a história, ela dá novos personagens, ela dá novas roupagens. A história não é passado. A história é também o presente. As inquietudes do tempo presente é que gera o historiador para falar sobre o passado. Então, por que você vai ter, sei lá, vários e vários livros para falar sobre Segunda Guerra Mundial ou sobre Revolução Francesa? Porque as perguntas feitas por esses historiadores são diferentes quando ela era feita lá no final do século XVIII, quando a Revolução Francesa aconteceu, no século XIX, no século XX e no século XXI. Então, pelo levantamento dessas perguntas, ele vai fazer análise das fontes de forma diferente do que foi feita lá atrás. E assim, você também tem outra coisa, novos significados. Você ressignifica. Novas fontes dão uma nova perspectiva. Hoje a gente tem uma documentação muito mais farta sobre, por exemplo, como os Estados Unidos estava por trás das ações que levaram ao governo do Jango, em 64, a ficar numa descredibilidade, e isso levar ao golpe civil-militar de 64. Lá em 64 existiam muitos indícios desses boicotes, mas você não tinha todas as informações. Elas são dadas a posteriori. E aí o historiador, com novos dados, com novas informações, ele vai poder ter um novo significado sobre aquele aspecto. E aí você vai estudar de forma diferente. Então, isso cai na prova. Essa parte de historiografia, nos últimos 5 anos, a UEL trouxe em 4 edições de historiografia, que é o que a gente chama de teoria da história, como a história é escrita, a relação de tempo, a relação de fontes históricas, quais são as fontes históricas usadas pelo historiador, como que ele conta, se são só os grandes feitos, as pessoas comuns, a relação de história e memória, história oral, tudo isso aparece. E no ano passado teve, se não me engano, 2 questões sobre historiografia. Então, em 60 questões você ter 2 de historiografia, em 60 questões você ter 2 ou 3 de história do Paraná. Então você vai somando, e às vezes tem edições, Feijão, eu lembro da prova de mulheres, que os alunos, eu cheguei na segunda-feira para dar aula, os alunos, cadê a mulher em história? Por que não caiu nada de história? E aí eu destrinchei, falei assim, como assim não caiu nada de história? Caiu Aristóteles, que é filosofia.
Mas se você soubesse o contexto histórico da Grécia Antiga e que a mulher não tinha participação política, em Atenas, você acertava a questão. Você não precisava saber o contexto de Aristóteles. Aí caía sobre a Hannah Arendt, que era uma mulher. Então, o tema era mulher, caiu lá o texto dela. Teoricamente, ela é uma autora estudada pelo pessoal da filosofia e sociologia. Só que se você soubesse sobre o totalitarismo, sobre a ascensão totalitária, a parte histórica, você acertava a questão. Aquela dificuldade. É isso, é aquela questão da interdisciplinaridade. Exatamente. Eu acho que é a parte mais difícil do aluno conseguir linkar uma coisa com a outra. Principalmente em matéria de história, filosofia e sociologia, porque meio que tudo está interligado, né? Sim. Por exemplo, filósofos e sociólogos participaram de movimentos históricos também. Às vezes, e aí cabe muitas vezes a nós, professores, fazer essa conexão. Igual o Feijão falou agora há pouco. Ele, em física, faz a conexão com história, contando quem foi o Albert Einstein. Isso aí porque não é só pegar o bem. Conceito. Né? Tava conversando com um amigo nosso, Rafael Pelaquim, professor de matemática, ele falou assim, quando eu vou datar o conceito, eu explico primeiro a parte histórica, de onde veio pra galera pensar sobre isso na matemática. E aí, quando o professor cria essas conexões, o aluno fala, porra, agora fez sentido. Às vezes... pequenos detalhes, pequenas coisas que você fala assim, cara, é isso. Quando eu entro em, por exemplo, o desenvolvimento de máquinas térmicas, aí eu vou falar para eles qual que é o contexto histórico dela, por que se desenvolveu isso? Era a Revolução Industrial, século XVIII. Aí você vai entender... Você vai falar de James Watt, não sei o quê.